Shalom Adonai, que Deus abençoe a todos. Estamos aqui, querido, para fazer mais uma live, trazendo até você conhecimentos das Escrituras, a qual sentamos para aprender, para se tornar digno para falar. Hoje, trazendo um tema muito especial, querido. Quero falar sobre expiação. Quero falar sobre o que é expiação. E eu quero usar um esboço que foi muito bem elaborado pelo Felipe Moura, tá? Do Shaul Bertzion, que Deus possa abençoar, que nos traz uma clareza, uma explanação sobre o que é expiação. Qual é o sentido, querido, do termo expiação? É verdade que a expiação de pecado exige sacrifício de sangue? Será que este é um mandamento? Será que realmente, querido, é necessário ou é somente existe, como o nosso Novo Testamento afirma, de uma forma um pouco deslocada, sobre expiação, que nos faz entender que sem derramamento de sangue não existe expiação do pecado. Como haver expiação sem o tempo nos dias atuais, que hoje é um dos grandes acusações e até mesmo argumentos usados por nós cristãos contra os judeus, porque eles não têm o tempo e não têm como sacrificar, e se eles não têm como sacrificar, eles não têm remissão de seus pecados, eles não têm perdão dos seus pecados. Porque somente através do derramamento de sangue que existe, querido, a remissão do pecado. Mas quando a gente vai fazer uma análise e vai ver, querido, que a Torá, que precede ao Novo Testamento, ela não nos revela que somente derramamento de sangue traz a remissão de pecado. Na realidade, nós vamos ver que o arrependimento é a coisa mais essencial para que haja, querido, o alcance do perdão de Deus. O derramamento de sangue, ele é uma tipologia, ele é uma metáfora para nós entendermos, tá, aquilo que vem já pregado, ensinado pelos profetas desde, querido, a criação da Torá, tá? A palavra expiação, ela vem de uma palavra hebraica kapar, tá? Que vem e que pode ter o sentido de cobrir ou de limpar. Para o perdão, significaria cobrir uma dívida ou limpar uma sujeira realizada. O que a Torá diz é que existem outros meios de você alcançar a remissão do pecado. Não só como derramamento de sangue. Não é isso que a Bíblia vai nos revelar. Mas nós vemos que Jesus, ele tomou um dos meios a qual se alcançava o perdão dos pecados, e ele assume metaforicamente, quando ele faz a sua última ceia, o sacrifício do Cordeiro Pascual, onde ali tem a simbologia da salvação dos primogênitos do Egito, onde Jesus faz toda aquela simbologia, né, no dia de Pêssar, para que nós venhamos entender que ele seria entregue, que ele seria voluntário para derramar o seu sangue para expiar os pecados. Mas, querido, não basta somente você acreditar em Jesus. Não basta somente você ter uma carteirinha de membro e declarar que você é um cristão para você alcançar a remissão dos teus pecados. A Bíblia diz que nós temos que ser discípulos. E discípulos é ser aluno. E aluno é quem senta para aprender. E que reconhece que sempre tem que estar aberto para conhecer mais, para aprender mais, e que sempre tem que estar aberto para crescer no conhecimento das Escrituras.
Eu não posso ser um ser humano estacionado e não crescer com o conhecimento bíblico. Hoje você vai aprender que não existe somente um meio para se alcançar a remissão do pecado. Jesus fez uso de um, e eu creio, tá, nesse meio que ele usou. Mas o que a Torá, que era o material pedagógico de Jesus, tá, e que o escritor de Hebreus ele usa que não há remissão do pecado sem derramamento de sangue, ele não está dizendo que somente, querido, o derramar do sangue que traz perdão do pecado, porque isso, se ele fizesse isso, ele tivesse essa concepção, essa ideologia, ele estaria negando todo o Antigo Testamento e colocando em dúvida o cristianismo, tá? Em dúvida os ensinamentos do Senhor Jesus, porque Jesus ele fez alusão de que ele seria representado como o Cordeiro Pascual, que trouxe grande livramento no Egito e que traria o grande livramento para a sua eclésia, para a sua igreja, tá? Que não é uma denominação. Igreja não pode ser denominacionalizada. Não é porque você faz parte de um grupo, tá, que tem um nome, que isso faz com que você seja um salvo. Pelo contrário, você só é salvo se você seguir os ensinamentos de Jesus e não simplesmente seguir os mandamentos e as instruções de um estatuto da igreja. Se você deu a sua palavra, se você concorda com o que o estatuto da sua igreja diz, você tem que cumprir, porque você, como cristão, tem que ser sim, sim e não, não. Agora, você dizer que o estatuto da sua igreja ele está em conformidade com os ensinamentos de Jesus, eu não encontrei nenhuma igreja, nenhuma denominação que esteja, querido, dentro dos parâmetros do ensino de Jesus, tá? Colocando já por terra todo, querido, o protestantismo, com suas ideologias, né, de arrecadação, transformando o dízimo em dinheiro, que é um poder que essas denominações não têm, que é um poder que essas denominações usam como meio para iludir, enganar, manipular, tá? E tirar o foco da verdadeira oferta, da verdadeira contribuição que é revelada por Jesus pelos discípulos no Novo Testamento, que é segundo o coração, segundo a voluntariedade, segundo uma porcentagem, mas segundo a capacidade que cada um tem de poder monetário, onde os que têm mais ajudam mais, os que têm menos ajudam menos, às vezes não ajudam nada e são ajudados pelos que têm mais, tá? O verbo kiper significa limpar, descontaminar. Esse sentido de kiper foi notado séculos atrás por Rashi e agora é confirmado por nosso conhecimento das línguas semitas antigas, tá? Quem fala isso é o Dr. Baruch J. Schwartz, tá? Da Universidade Hebraica de Jerusalém. Também, querido, nós temos a palavra cobrir, né? Que quer dizer, tu, porém, farás uma arca de madeira de cipreste, dividir-á em compartimentos e cobrear, tá? Verraparta, de pinche por dentro e por fora. Gênesis 6:14. Fala sobre cobrir. E ainda nós temos o purificar, limpar, que diz, e ele oferecerá ao Eterno para fazer limpeza, tá? Verriper, tá? Verriper, por ela que ficará pura do fluxo do seu sangramento. Essa é a regulamentação para a mulher que der à luz a um menino ou uma menina, que é, querido, a purificação, tá, cerimonial do Levíticos 12:7. Lembrando que purificação cerimonial não quer dizer pecado, mas pecado quer dizer, querido, impureza cerimonial, tá? Porque existe impureza cerimonial que não cabe ao pecado, que estão dentro da nossa própria natureza, como uma mulher menstruada ir ao templo, como um ser que tem alguma deficiência física, era proibido de frequentar o templo por causa que os semitas, eles adquiriram uma herança politeísta que acreditava que se os deuses
tivesse os seus templos manchados com algum tipo de impureza, de algum tipo de sujeira, os deuses abandonavam os templos e iam embora. Israel herdou isso do politeísmo e Moisés adaptou ao monoteísmo para que o povo de Israel, que estava num processo de crescimento espiritual para entender a pessoa de Deus, viesse então, querido, fazer esse tipo de purificações. Tá? O sentido semita do termo kapar, para entender como cobrir, pode também significar limpar. Tá? Vamos ver alguma coisa aqui. Tá? Entre as tuas armas terá uma pá, e será que, quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás, e virando te cobrirás o que defecaste. Porquanto o Eterno teu Senhor anda no meio do teu arraial, para te livrar e entregar a ti dos teus inimigos, pelo que o teu arraial será santo, será puro, ou seja, limpo. Tá? Eu creio que Deus gosta de limpeza, para que ela não veja coisa feia em ti e se aparte de ti. Deuteronômio 23, 13 e 14. Então, querido, Deus, ele interferia até na higiene, querido, do povo de Israel, para que o povo de Israel tivesse cuidado de quando eles fossem defecar, que eles não deixassem os seus detritos ali, querido, exposto, por causa do mau cheiro, e porque Deus habitava no meio deles, para que eles não viessem ter tido como um povo porcalhão, um povo relaxado, como muitas pessoas são para as coisas de Deus. Tá? Embora a passagem não use o termo kapar, serve para entender o conceito de cobrir sujeira, cobrir aquilo que conceitualmente para Deus é uma transgressão dos seus mandamentos, que torna você errar o alvo e então se tornar um pecador que precisa da remoção, querido, do pecado. Ou seja, que outro ser precisa pagar pelo que você cometeu. Esse é o sentido que Jesus nos ensinou quando ele se entrega para nós como Cordeiro Pascual. Na cultura do Antigo Oriente Médio, as pessoas morriam de medo que a sujeira afastasse os deuses. Por isso que você vê, querido, que todo esse zelo que tem nos templos, hoje nós fizemos cultos em cabanas de chão batido. Deus, ele não olha para esse tipo de cerimonialidade. Essa foi uma herança que marcou, que se encravou, que o povo de Israel absorveu. Mas no sentido, Deus, ele fez isso porque se ele se revelasse que era um Deus que não se preocupasse com a higiene, que isso não afetaria ele em nenhuma forma, o povo de Israel não entenderia. Hoje nós entendemos, hoje nós compreendemos. E Jesus, ele quebra esse tabu quando o quê? Quando ele toca no morto, quando ele toca, querido, no leproso. Ele quebra esse princípio, porque para ensinar Israel que devemos sempre crescer, porque Deus, o que ele mais quer é uma transformação interior, do nosso emocional, da nossa estrutura moral e nossa estrutura intelectual, e não está preocupado com valores externos. Isso é bom? Você manter o templo limpo, isso é uma questão de natureza, da inclinação humana, mas você não pode crer que isso vai prejudicar Deus, que Deus vai ali sentir o cheiro, ou Deus vai olhar para a simplicidade, querido, do templo, e Deus simplesmente vai se afastar, embora como os semitas pensavam. Hoje muitas pessoas são levadas a não praticar o amor e mal distribuir, querido, os dízimos, as ofertas que são adquiridas para quê? Para o bem da sociedade, para o bem da membresia de uma instituição. Eles começam a aplicar em coisas materiais, em adornos materiais, como nós vemos o Templo de Salomão, ali, querido, em São Paulo, onde as pessoas começam a se impressionar, querido, com as coisas externas e se desfocando do mais importante que Deus quer, que é que você ame o próximo, que você
não seja uma pessoa que venha negar a verdadeira religião, tá? Que eu não creio em religião, mas a verdadeira intenção dos verdadeiros cristãos, que é, querido, nunca defraudar o direito da viúva, do órfão, do estrangeiro, do doente, do presidiário, daqueles que necessitam que o nosso amor seja resplandecido como o sol e como a chuva sobre todos, sem acepção de raça, cor, sem preconceito e verdadeiro, tá? Vamos lá, expiação. Ou seja, será que só o sangue purifica pecados? Essa é uma pergunta que, se você perguntar a um cristão que somente acredita no que lhe é pregado e não naquilo que está escrito na Bíblia, se você for uma pessoa que só é dirigido, só é governado pelo que te ensinam, pelo que te pregam, pelo estatuto da sua igreja, pela ideologia da sua denominação, você vai dizer que só existe remissão de pecados baseados, querido, em cima da declaração da Epístola aos Hebreus. Mas quando você vai olhar para a Torá, que é os mandamentos de Deus para a nação de Israel, você vai ver que a coisa é diferente. E aí você é pego no seu próprio relaxamento de analisar e examinar as Escrituras. Por quê? Limpar, cobrir a sujeira, tá? A pessoa que possa estar perante o Eterno, será que ele consegue só o perdão de Deus, a purificação de Deus só com sangue? Vamos ver? Muitas pessoas, eles, em várias religiões, eles, querido, interpretam de uma forma errada, inserindo em Levítico 17 e 11 uma inserção de conceito que não existe no que está escrito. Porque diz assim: a qualquer homem de casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue, contra aquela alma porei a minha face e a extirparei do seu povo, porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação por vossas almas, porquanto o sangue fará expiação pela alma. Todas as pessoas pegam isso aqui e aí associam com Hebreus, mas o texto aqui não está dizendo que só o sangue faz remissão do pecado. Se você inserir no texto isso, é o que você vai entender. Mas nós vamos ver que não é só isso que a Bíblia nos ensina. Por isso que nós temos que ser pessoas inteligentes, precisamos ser bereanos, precisamos ser analisadores e examinadores das Escrituras. O que essas pessoas leem, porquanto somente o sangue fará expiação pela alma. Não é isso que o texto diz. Tá? Porém, a Bíblia hebraica contém diversos exemplos de expiação sem sangue. Vamos ver? Então vamos ver. Tá? Existe expiação, que, primeiro, apenas com farinha, sem derramamento de sangue. Está escrito na sua Bíblia, sabia? Se uma pessoa não tivesse condições de oferecer um animal, o sacerdote então oferecerá outra ave como holocausto, de acordo com a forma prescrita, e fará a expiação, tá? Ver-riper, tá? Em favor dele pelo pecado que cometeu. E ele será perdoado. Se, contudo, não tiver recurso para oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, dará como oferta pelo pecado um jarro da melhor farinha como oferta pelo pecado, mas sobre ela não derramará óleo, nem colocará incenso, porquanto é oferta pelo pecado, que seria perdoado, expiado, limpo, cobrido pelo Deus Todo-Poderoso e Criador do céu e da terra. Certo? Vamos lá. Segundo, com dinheiro. Ah, pastor, heresia. Não, é o que está escrito. O shekel,
tá? Ou shekel, ciclo de prata, era também usado para essa finalidade. Tá? Também era. Diz assim, em Êxodo, capítulo de número 30, versículo número 15 e 16. O rico não dará mais, e o pobre não dará menos da metade do ciclo, quando der a oferta alçada ao Eterno, para fazer expiação, lechaper, por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações, Hakpurim, tá? Hakpurim, por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações, Hakpurim, dos filhos de Israel, e o darás ao serviço da tenda da congregação. E será para memória aos filhos de Israel diante do Eterno, para fazer expiação, lechaper, por vossas almas. E agora, querido, como fica? Vamos para frente. Terceiro, fazia-se muitas vezes expiação pelo pecado, tá? E nós vamos ver que isso aconteceu, está escrito na Bíblia, tá? Em certo momento da história de Israel. Eles faziam expiação com incenso. Tá? Veja que em Números, capítulo 17 e 12, 16 e 47, tá? Nas traduções mais cristãs, aqui eu estou usando uma versão que é da Bíblia hebraica, ou da Bíblia de Jerusalém, que diz assim: numa praga, Arão usa incenso para expiar pelo pecado dos filhos de Israel. Você lembra quando o povo de Israel, querido, eles cometem pecados, mas um pecado muito que envolvia idolatria e prostituição? E diz que Deus então despertou sua ira e começou uma praga muito grande, onde morreu muitos israelitas. E diz a Bíblia, né, em Números 17 e 12, que e tomou Arão um incensário, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação. O que ele foi fazer no meio da congregação? E eis que já a praga havia começado entre o povo. E deitou ele incenso e fez expiação. E fez expiação, vaerape, pelo povo. E fez ele expiação com o quê? Com o sangue? Não, com incenso. Quarto, outro meio que era feito, querido, expiação, e que aconteceu na história de Israel, e que Deus aceitou, foi pela oração. Você sabe como que o israelita hoje faz expiação pelos seus pecados? Como os judeus fazem expiação pelo pecado? Pela oração. Nós não podemos julgá-los porque eles não têm derramamento de sangue. Porque não é por vontade própria que eles não têm. Eles estão sendo proibidos de fazê-lo. E Deus não tem uma ignorância de não aceitar a oração deles, o clamor deles. Nós cristãos estamos errados. Não podemos criticá-los por isso. E eles não podem nos criticar por aceitar o Cordeiro Pascual, que é Yeshua. Se eles não querem, não cabe a nós julgarmos. Tá? A Bíblia diz, querido, em 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 18 ao 20, que o rei Ezequias orou, tá? Num período de Pêssar, e o Eterno expiou a culpa do povo. Não deu tempo do povo se purificar, não deu tempo do povo pedir perdão, não deu tempo do povo fazer o cerimonialismo para a purificação. Diz assim: porém Ezequias orou por eles, dizendo: ó Eterno, que é bom, espia, o Echaper, espia todo aquele que tem preparado o seu coração para buscar o Eterno, o seu Senhor, o Senhor de seus pais, ainda que não esteja purificado. Quem? O povo, segundo a purificação que exigia o santuário. E ouviu o Eterno a Ezequias e sarou o povo.
santificou o povo, perdoou o povo, com seu amor infinito, com sua bondade e sua misericórdia, que é o motivo de não sermos consumidos. Tá? E quinto, muitos recebem expiação através da misericórdia e através da verdade. A essência da coisa é ser misericordioso e verdadeiro. E isso já expia o pecado. Quando você é verdadeiro, quando você é sincero, quando o teu coração é justo e existe techuvá, desejo de um arrependimento sincero, de voltar para Deus. Se você pratica metanoia no grego, quer dizer mudança de caráter, de personalidade, desejo de mudar, você consegue alcançar a misericórdia de Deus. A Bíblia diz, querido, em Provérbios 16:6, pela misericórdia e verdade, a iniquidade é expiada, o erro par, e pelo temor do Eterno, os homens se desviam do pecado. Você está entendendo, querido? O propósito do sacrifício de sangue não era a necessidade de ter sangue para perdão. Isso, querido, foi uma das cláusulas que foi colocado porque o povo de Israel não conhecia, quando saiu do Egito, outro meio de se aproximar a Deus se não fosse através dos sacrifícios. Mas Deus nunca quis sacrifício de bodes, Deus nunca quis sangue de bode, sangue de animais. Mas existem algumas lições em que Deus quis passar para o povo de Israel. E uma dessas lições era combater a idolatria. Por quê? Porque a maioria dos deuses, quando Israel quis voltar para o Egito, o que eles fizeram? Eles fizeram deuses com a imagem de um bezerro, de um boi, de Baal, de um deus do Egito. E o que aconteceu quando eles começaram a sacrificar? Eles começaram a sacrificar representantes desses deuses. Pode simbolizar, que muitos creem que é uma simbologia de Satanás, essa mitologia. Satanás, ele é um mito, ele não é uma personificação, ele sempre foi, dentro do hebraico, um adjetivo, que quer dizer um adversário. E hoje o maior adversário do homem, querido, é ele mesmo, com sua Itserará, com a sua inclinação para o mal. O próprio Jesus disse que todo mal não procede de fora para dentro. Não é Satanás que empurra o mal para dentro de nós. Não, somos nós mesmos. Nós mesmos damos lugar à nossa natureza pecaminosa. O mal, Jesus disse que procede do coração, que procede das entranhas do homem, que procede lá, querido, da tua estrutura emocional, moral, intelectual. Por isso que Paulo diz que existe uma guerra, dentro de nós, entre o espírito e a carne, para dominar as nossas vontades, para dominar nossas emoções, para controlar nossa mente. Esse é o verdadeiro Satã. Esse é o verdadeiro. Agora, espíritos existem, agora Satã personificado não. O que existem espíritos são ímpios que procedem de um coração mau, que perturbam, e que são espíritos que Davi tocava a sua harpa e esses espíritos saíram de Saul. Mas mesmo esses espíritos não são enviados de Satanás, nada. A Bíblia diz que são espíritos que vêm da parte do Senhor. Espíritos de mentira que vinham da parte do Senhor. Em nenhum momento Jó, no seu livro, ele diz que os males que vieram a ele foram obras de Satanás. Você vê, querido, uma metáfora, porque todo o livro de Jó é um livro poético, ele não é literal, ele é poético e traz em suas poesias ensinos profundos da palavra de Deus. A oferta venal objetiva ser uma forma de punição, ou compensação financeira pelo seu pecado, com caráter educativo e com intenção de retribuição. Essa é outra coisa. A pessoa, quando pecava, ele tinha um prejuízo. E quando ele tinha que ir lá, querido, oferecer aquele animal que tinha que ser o melhor, o mais bonito, isso servia como uma punição educativa
para que o povo viesse a ter disposição, motivação para lutar contra o pecado. Observa a seguir a história de Davi, de como adquiriu o monte do templo. Tá? O propósito do sacrifício de sangue não era a necessidade de ter sangue para perdão. A oferta animal estava a ser uma forma de punição, é o que nós aprendemos. A história de Davi diz que Davi disse: eu não oferecerei a Deus nada que não me custe nada. Porque Davi sabia que o povo de Israel, ele como representante, ele tinha que entender que a posição do homem diante de Deus, ele tinha que ser, querido, uma pessoa ensinável, uma pessoa que aceita a educação divina, o ensino divino. E quando ele vai comprar o templo, o homem que estava ali, que no monte de Araúna, onde hoje é o Monte Sião lá, onde é o domo da rocha, nós sabemos, querido, que ele ofereceu para Davi tanto a propriedade como os animais para ofertar. Mas Davi disse: não, eu não oferecerei a Deus nada que não me custe nada. Então, havia, querido, um prejuízo quando você tinha que levar os animais. Havia, querido, o sacrifício de deuses representados por animais que eram sacrificados, para que o povo viesse entender que aqueles deuses que eles adoravam lá atrás não tinham poder nenhum, que a imagem do bezerro não tinha poder nenhum. Tanto é que eles degolavam os bezerros, eles matavam os animais. E você sabe hoje que na Índia não se mata uma vaca, porque é um deus, é a representatividade de um deus. E o que Israel vai fazer quando eles erguerem o seu templo? Eles vão matar a ovelha vermelha, que está aí na internet aí, que faz parte do cerimonialismo interno, que não é a prioridade do reino de Deus. A prioridade do reino de Deus está em valores internos, está em valores morais, está em você ter valores emocionais, está em você ter uma mente de Cristo, uma mente ensinável, uma mente que receba o moldar de Deus na sua vida. Então, querido, que Deus te abençoe. Eu sei que esse vídeo pode ter ficado um pouquinho longo, mas somente sangue rime pecado, somente sangue purifica, somente sangue cobre. Não é o que a Bíblia diz. Se você está sendo pego de surpresa, leia a Bíblia, estude a Bíblia. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Ele fez uso de um dos meios em que o homem alcançava a remissão de pecados. Que Deus abençoe a todos. Shalom Adonai. Que Deus abençoe. Carlos Monteiro, Eliezer Lenfer, que também entrou. Que Deus, você possa ter aprendido um pouco. Também, querido, nós temos aqui, querido, deixa eu ver mais algumas pessoas aqui que entraram. Altair Peronde entrou, Gerson Luiz, Joana Peronde, que Deus abençoe, Lima Bar Edmilson. Eu admiro muito a família Peronde, que eu tive um grande amigo, o Dovalino Peronde, que foi um grande amigo meu e uma pessoa que eu respeito muito. Nós temos aqui a Alice Amorim, minha cunhada, que Deus abençoe, Alice, que você possa aprender. O Vicente, Vicente, que Deus te abençoe, Vicente, que a graça de Deus, que Blumenau seja uma bênção. Sidney Fortunato, Camilo também entrou, Marinês Peronde, Derlei Bertolini, que Deus abençoe, Neca Strack entrou, Jefferson Almeida, Fábio Adelar Veiga. E aí, meu amigo, aí, gaúcho velho, como você está? Que essa live possa te trazer e somar para os teus conhecimentos e desenvolvimento do teu cristianismo dentro de uma perspectiva em Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Shalom Adonai.